Olá pessoal, nesse vídeo iremos começar a fomentar uma discussão que é muito importante. No atendimento a equinos com abdômen agudo em condição de campo, uma decisão que frequentemente tem de ser tomada pelo médico veterinário que está conduzindo esse atendimento é a decisão de enviar o animal para um hospital para que ele receba um suporte mais adequado, sobretudo um suporte cirúrgico, ou manter o animal na condição atual sob ainda a terapêutica clínica no campo, esperando que ele se recupere e assim os gastos com o tratamento desse animal sejam amenizados. Essa decisão de enviar ou não o animal para o hospital é uma decisão um tanto complexa em determinados momentos. E essa complexidade se dá principalmente porque o abdômen agudo, a cólica equina, é uma afecção dinâmica. Então, muitas vezes, o paciente que é clínico pode necessitar em algum momento de tratamento cirúrgico, assim como o paciente que necessita em algum momento ou indica em algum momento a necessidade de tratamento cirúrgico pode voltar a ser um paciente que tem a possibilidade de ser tratado apenas com a terapêutica medicamentosa, abordagem clínica em geral. Entretanto, embora haja essa certa dificuldade, existem indicativos que são correlacionados com a necessidade de tratamento cirúrgico. Então, quando já se está atendendo um animal, mesmo animal, há mais de 6 horas, esse animal tem ainda uma dor incontrolável, por mais que se estabeleça uma analgesia com um fármaco de potencial cada vez maior. Geralmente, na abordagem clínica, nós iniciamos com a menor analgesia possível para o caso e, a depender do grau de dor expressado pelo animal, nós aumentamos essa analgesia com o decorrer do tempo. Quando ainda no decorrer do atendimento clínico e do acompanhamento clínico desse animal, por mais que se utilize inclusive fármacos que o estimulem, o peristaltismo não mostra sinais de retorno à sua funcionalidade e a distensão abdominal é algo recorrente, mesmo que posteriormente a uma tiflocentese, por exemplo, esse animal tem informações que indicam a necessidade de encaminhamento para um possível tratamento cirúrgico. Claro que não deve-se levar em conta apenas uma única informação, mas sim o conjunto das informações obtidas durante o atendimento clínico. Quando essas informações são alocadas juntas e indicam na direção da necessidade de tratamento cirúrgico ou deixam o veterinário um tanto em dúvida quanto a isso, o encaminhamento é sempre uma boa opção. Existe ainda uma série de outros fatores que são fatores mais complexos, mas que devem ser considerados na hora de encaminhar, como a avaliação de um líquido peritoneal, caso haja a possibilidade de colheita desse líquido peritoneal na condição em que o animal se apresenta para ser atendido, a avaliação por palpação retal e até mesmo a quantidade de refluxo que eflui na sonda nasogástrica. Mas essa quantidade de refluxo a gente tem que ter um pouco de cuidado e não avaliar ela isoladamente, pois afecções que não necessariamente requerem tratamento cirúrgico, como a duodenojejunite proximal, podem levar a uma quantidade de refluxo significativa. Então, no geral, se essas indicações simples que aqui aparecem são presentes, se essas condições simples que aqui aparecem são presentes no caso em curso, já há de se pensar na necessidade de encaminhamento. Existe uma tabela que foi desenvolvida por profissionais da UFMG, incluindo entre eles o professor Geraldo Heleno, que é um dos grandes expoentes que a gente tem em cólica equina no Brasil, que destaca alguns parâmetros clínicos e, dentro desses parâmetros,
ela propõe um modelo de pontuação, onde quando o animal atinge uma pontuação X, né, ele torna-se um animal que tem como indicativo a realização de um tratamento cirúrgico. Eu disponibilizei um material para vocês que faz uma avaliação sobre essa tabela. Particularmente, nunca utilizei, mas é uma opção interessante naqueles casos em que se tem uma dúvida e que o proprietário requer uma justificativa para o encaminhamento. Também aqui a gente tem, ainda nessa tabela, né, alguns achados do exame transretal, do exame de palpação, que podem ser pontuados para definir ou não se há necessidade de tratamento cirúrgico. Aqui a gente tem um exemplo, só para melhorar a compreensão de como funciona, de uma égua portadora de cólica há 4 dias, já com tratamento iniciado, onde se faz o somatório, né, atribuindo as pontuações respectivas ao que foi mostrado anteriormente, como clínico e cirúrgico. E no final desse somatório a gente nota que a opção pelo tratamento clínico teve como somatório final 9 pontos e a opção pelo tratamento cirúrgico 13,5 pontos. Então esse animal, pela tabela, né, pelo mecanismo da tabela, é um animal que tem como indicativa a necessidade de um tratamento cirúrgico. No geral, a mensagem que eu acho que tem que ficar, né, a mensagem ainda mais hoje em dia, com a evolução da medicina equina que já tivemos no Brasil, com o número de clínicas e hospitais que temos atualmente, com o número de profissionais que temos atualmente também, é que encaminhar precocemente o animal, na maioria das vezes, é algo que vai possibilitar um prognóstico melhor e reduzir ao máximo complicações. Não necessariamente a gente deve se apegar à ideia de que só se encaminha um caso quando ele é passível de tratamento cirúrgico naquele momento. Esse é o principal fato que nos faz encaminhar, realmente. Mas temos que pensar que dentro de um hospital ou dentro de uma clínica há um aporte estrutural maior, um aporte de exames laboratoriais, um aporte de exames de imagem, mais profissionais para acompanhar o animal. Geralmente existe uma equipe que pode acompanhar o animal da maneira mais adequada durante 24, 48 horas, certo? Então, na dúvida, o que é interessante é organizar para que se faça um encaminhamento. Existe até uma frase, né, que é atribuída a um autor bastante conhecido, que é: menor o erro quando se encaminha um hospital equino com cólica que não necessita de cirurgia do que quando se deixa de encaminhar um animal que precisa da cirurgia, certo? Não estou dizendo que em todos os casos deve haver encaminhamento, pois há cólicas brandas, sobrecargas gástricas, às vezes são resolvidas apenas com a sondagem nasogástrica e a instituição da fluidoterapia de reposição adequada, mas, na dúvida, casos indefinidos, casos demorados, né, o encaminhamento é uma opção pensando não só na cirurgia, mas no fornecimento de um aporte estrutural maior ao animal. Nesse vídeo, era essa mensagem que eu queria passar, mas a fim de iniciar a discussão. Agora façam as leituras, deixem suas dúvidas e discutam sobre o assunto nos fóruns, e bons estudos!